O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Espírito Santo decidiu inspirar o evangelista, de modo que ficasse evidente para as gerações a memória destas mulheres que acompanharam Jesus. Elas não estão citadas aqui por acaso. Não se trata de algo que se deve ouvir e com ouvidos rasos. Há algo importante. E é sobre isso que vamos tentar meditar enquanto o tempo nos permite. Nosso Senhor é chamado já no contexto da economia, no regime do Antigo Testamento, de servo. Servo de Deus ou servo sofredor. Lá no capítulo 42 do profeta Isaías, o Messias seria chamado de servo. E o servo não é o pater familia, não é o chefe da casa, não é o mais importante que está no cargo de maior destaque na escala social, mas lá embaixo. Jesus se refere, tomando para si a profecia, assim ele se define. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Serviço é a atmosfera na qual se move o Senhor. Nós avançamos no cristianismo e o cristianismo se encheu de dignidades. Muitos cristãos estão cheios de dignidades e não vamos discutir que isso é uma coisa muito boa e necessária. Mas às vezes o que aparece mais é a dignidade, o grau hierárquico, a posição e não o serviço. Isso é ruim. Isso é mau. Às vezes, me desculpem aqui, uma fita que nós usamos e que outros não usam.
E Deus sabe porque nós usamos e os outros não. Já é uma fonte de uma série de tentações e de visões fraudulentas da nossa realidade. Abuso, ele não. Eu sou isso, ele não. Eu tenho aquilo, ele não. E, no entanto, meus queridos, nosso Senhor faz um resumo da sua vida, uma espécie de sacramento, ali, também no contexto da última ceia, uma espécie de segundo sacramento, quando se despe de seu manto de rabino, de rabi, tira o seu manto de rabino, cinge-se com uma toalha e faz o serviço do último servo de uma família, de uma casa numerosa e rica, o último serviço, que é o de lavar os pés. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu de fato sou vosso mestre e senhor. Mas se eu, vosso mestre e senhor, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, vós façais também. Eu fui servo. Sejais servos. A Santíssima Virgem Maria não quis outra distinção, não procurou nenhuma outra distinção, a não ser exatamente esta. Quando diante de sua singularíssima vocação, e a vocação dela era a maternidade divina, nada mais, nada menos do que ser a mãe do Verbo encarnado, dar a sua carne para o Filho de Deus se vestir dela. E como é que ela responde à sua altíssima vocação? Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. É uma coisa curiosa o que o Evangelho nos diz hoje, porque então nós, veja bem, também a nossa arte, a nossa música, a nossa literatura cristã deu muita ênfase ao papel apostólico, ao papel dos homens, vocacionados, chamados por Cristo para prosseguir, continuar a sua obra. Mas vejam aqui o acréscimo que São Lucas faz. Os 12 iam com ele. Lucas capítulo 8, verso 1. Os 12 iam com ele. Isto está na nossa cabeça. Não nos é difícil, porque as nossas igrejas, a nossa arte pictórica, a nossa estatuária, a nossa iconografia toda mostra Jesus na frente e aqueles 12 homens o quê? Mas há um detalhe. E também, os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios, Joana, várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Ajudavam a Jesus. Ajudavam a Jesus. Não iam com ele apenas os 12, mas também um grupo de várias mulheres que ajudavam Jesus, dispondo em favor de Jesus os seus bens materiais.
Então, o evangelista dá esse destaque dizendo que aquele serviço messiânico, o serviço do Messias, que começa com o sim da Virgem Maria, e eu digo que começa com o sim porque Nosso Senhor não está nascido ainda e já santifica João Batista. Jesus não está nascido. Mas é levado por sua mãe até a casa de Isabel e Zacarias e santifica. Ele no útero de Maria, João no útero de Isabel, ele do útero de sua mãe, ainda em processo de gestação, santifica João Batista. Não esperou nascer para começar o serviço. Nosso Senhor não está nascido ainda. E, no entanto, serve. O que é este serviço? Em 1988, ano mariano, o Papa São João Paulo II escreveu uma carta apostólica falando da dignidade da mulher. Mulheres Dignitatem, chama-se esta carta apostólica, da dignidade da mulher. E ele trata exatamente disto que estamos falando com choros e passiones aqui. Que nós somos o que somos e temos o que temos à nossa disposição, porque muitos antes de nós entraram no serviço messiânico. E serviço messiânico diz respeito a todos aqueles atos, a todas aquelas obras em ordem à salvação do mundo, que tem o seu cume, o seu ponto culminante no sim da Virgem Maria em Nazaré e no tudo está consumado de Nosso Senhor no alto do Calvário. O Evangelho de hoje nos diz que não houve uma obra redentora sem que muitos se associassem a Jesus. E ele quis, como diz lá Santo Agostinho, Deus que não precisou dos homens para criar os homens, precisa dos homens para salvar os homens. E aqui então, para ampliar, qual é a extensão deste serviço messiânico, o evangelista São Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, honra a memória destas mulheres que se destacam porque servem o Senhor, porque o acompanham, não fazendo milagres, não pregando, não batizando, mas amando e servindo o Senhor. A vocação dos apóstolos foi explícita. Jesus passou e foi chamando todos eles dizendo: segue-me. Estas mulheres não foram chamadas. Tinham problemas sérios, como bem destaca aqui São Lucas no caso de Maria Madalena, que era uma possessa para ninguém botar o quê? Defeito. Tinha 7 demônios a nossa irmã. 7. Eram pessoas com problemas, com dificuldades e que se aproximaram de Jesus porque precisavam de ajuda. E Nosso Senhor as ajudou.
e as ajudando nas suas diversas necessidades com relação aos seus problemas, fez disso um motivo para atraí-las, e elas foram atraídas por esse afeto grato de quem diz: ele me fez este bem porque gosta muito de mim. Ele me fez isso porque ele gosta, ok? Elas percebem, então se viram como que atraídas pelo Senhor, para estar perto dele, para entrar neste serviço messiânico, que agora é responsabilidade nossa. Nossa, minha, enquanto sacerdote, vossa, enquanto fiéis batizados, comprometidos com Nossa Senhora no apostolado da congregação mariana, etc. Então, o evangelista destaca que os nossos Senhor e os apóstolos teriam tido muitas dificuldades, talvez a intensidade, a rapidez, a força do apostolado, do ministério de Nosso Senhor e do trabalho dos apóstolos teria sido bem reduzida se não fosse a disposição destas mulheres que entenderam qual era o seu papel no grande serviço messiânico que se inaugura quando a Virgem diz: eis aqui a serva do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Elas ajudavam a Jesus e aos discípulos. Elas ajudavam Jesus e aos discípulos com o que tinham. Com o tempo, com a saúde, com o dinheiro, com os diversos serviços próprios da condição feminina. Elas estão citadas aqui, honradas perpetuamente, não é? Porque lhes coube lugar nos santos evangelhos. Essas coisas são as coisas mais importantes que foram escritas na face da terra. Foram os santos evangelhos, elas estão citadas por causa disso. Porque, prestem atenção, quando o mundo perdeu esta dimensão, o servo, o que presta serviço, sobretudo esses serviços triviais, comezinhos, essas coisas domésticas, é sempre isso como algo que não tem muita importância. Algo que não aparece, que não atrai atenção, que não reclama aplausos. E, no entanto, Jesus quis ter ao lado do grupo dos apóstolos um grupo de mulheres que servissem assim. Então, a realidade era esta aqui, era Jesus à frente, os apóstolos atrás, e logo em seguida, e o grupo das mulheres atrás. Estas serviduras. Porque, diferentemente do que pensam, quem entra, e é o nosso caso aqui, quem entra no serviço messiânico, e todos nós estamos envolvidos no serviço messiânico desde o nosso batismo, e o serviço messiânico são todas aquelas ações, tudo aquilo que é feito, como agora aquelas senhoras que estão lá na cozinha preparando o nosso jantar, estão dentro do contexto do serviço messiânico, porque ao fim e ao cabo, tudo o que está sendo feito aqui se faz em ordem ao bem supremo. Que bem? A salvação das almas. As nossas e a dos outros.
Quando se trata do serviço messiânico propriamente dito, nada é pequeno, porque aqui servir é reinar. Quem serve, tomando parte neste grande serviço, inaugurado pela Virgem em Nazaré, quem entra neste serviço, não importa com que tipo de contribuição, com que tipo de ação, não importa. Já não está mais servindo, mas o quê? Reinando. Porque servir com Cristo é reinar. É reinar. E esta é a descoberta ou a redescoberta que nós precisamos fazer. Uma vez que ficamos ofuscados por causa destes meios poderosos dos quais lançamos mão no que diz respeito ao Evangelho. Então achamos mais importante quem está com o microfone na mão, quem está diante das câmeras, quem tem 1 milhão de inscritos no seu canal de YouTube. Estas mulheres aqui, é certo que não podiam fazer muito mais do que as mulheres fazem hoje. Mas o evangelista São Lucas faz questão de lembrar. Jesus tinha apóstolos e discípulos que o ajudavam. Por que o ajudavam? Porque Jesus o quê? Precisava. Por que ajudavam? Porque efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo precisava de ajuda. E elas entenderam isso. Mas essa é a nossa vida agora. Esta é a nossa vocação. Ele não falou nada. Ele não precisou falar. Nós estamos vendo o seu suor, o seu cansaço, suas horas intermináveis de oração, de pregação, de atendimento aos doentes, aos sofredores. É a nossa vocação. Amenizar, aliviar, fortalecê-lo e aos apóstolos. E assim foi. O evangelista diz que foi preciso esta ajuda. O ministério de Jesus teria se precarizado, e o dos apóstolos também, sem o papel decisivo destas mulheres. E aí nós entendemos, portanto, aquilo que depois, de modo muito simples, mas com uma agudeza e uma profundeza inacreditáveis, vai dizer Santa Teresinha, né? Que onde o amor é grande, nada é o quê? Pequeno. Nada é pequeno, onde o amor o quê? Ora, estão citadas aqui no Evangelho porque fazendo coisas simples, discretas, talvez lavando lá uma roupa, preparando um pão, uma refeição para Nosso Senhor, ajeitando lá um lugar para eles passarem a noite. Coisas simples. Eu, como sacerdote, quantas vezes, até agora, vindo aqui, quantas vezes me beneficiei deste tipo de serviço que me permitiu, todo bonito, chegar aqui na frente e gastar saliva à vontade. Mas isso não seria possível
sem este amor de fundo que faz grande o que parece o quê? Que é o que nos falta. Que é o que nos falta, meus senhores e minhas senhoras. Satanás, percebendo que nós perdemos esse critério, este ângulo, nos tenta com isso. Olha, está vendo? O cargo que você ocupar, que coisa mais sem importância. Puseram outro que nem tem qualificações, você tão qualificado foi preterido. Olha, que injusto, que horror, tá vendo? Sai, desanima, vai embora. Você merece mais. Não estão reconhecendo o teu valor. Nada é pequeno onde o amor o quê? Mas que serviços fizeram estas das matronas piedosas, desciam filhas chorosas. Essas matronas piedosas desciam filhas chorosas. O que fizeram de especial? E a prova que Nosso Senhor estava com estas mulheres é que não tem homem nem cara barbada no Calvário. Tem as mulheres. Do grupo dos que seguiam Jesus, quem se destaca no Calvário, quem são? As mulheres. Cadê os homens? Onde estão? Portanto, elas eram mais o quê? Corajosas. Amavam mais Jesus que os apóstolos. Sim, eu não tenho medo, não, de afirmar. Nós estamos falando aqui que as discípulas, por ocasião depois, estas mulheres que foram, às quais foi dado o serviço mais simples, que atendia às necessidades básicas de Jesus e dos apóstolos, amaram mais o Senhor. Tanto é que são elas que se destacam aos pés da cruz, juntamente com a Mãe Santíssima, e são elas que vão ao túmulo embalsamar Jesus, enquanto os homens estavam bem escondidos e o quê? Trancados em casa, de medo. Pensamos isto, meus senhores e minhas senhoras. O que mais falta hoje, né? Os senhores vejam a quantidade de frentes de apostolado, de pastorais, de grupos, de iniciativas que existem na igreja nos nossos dias. Nem sei se Deus está sabendo que a gente tem tudo isso. Não sei se Deus sabe que tem tudo isso. Se avisar, ó, tem isso aqui. Mas nada, meu irmão, minha irmã. Seja lá uma conferência de São Vicente de Paulo, sim? Ou a pastoral mais arrojada, mais moderna, com uma comissão lá em Brasília, na CNBB. Não importa. Uma só coisa importa. O amor que faz qualquer coisa pequena ficar o quê? Enorme, grande. Que é o que nós viemos pedir. Que é o que nós viemos aqui pedir ao Senhor. Não é preciso criar uma já está tudo criado, né? Está tudo criado. O que nós precisamos é renovar este mundo que Deus já colocou em nossas mãos
e à nossa disposição. Mas isso só vai acontecer se entendermos que somos hoje os discípulos a quem o Senhor confiou o serviço messiânico, o seu próprio serviço, aquele que a Virgem Maria assume primeiro, que Jesus manifesta ao mundo, porque ele é o grande servidor, o servo de todos, o servo sofredor. E que espera, e que conta conosco agora, senhores e senhoras. Conta conosco. E alguém poderia dizer, mas... vamos fechar aqui com o Santo Agostinho. Aí vai dizer, eu estou cheio de problema, padre, eu já não aguento mais nada, estou velho, cansado, enfermo, pobre. Mas quando você se der conta que você não pode mais nada, a coisa mais importante você ainda pode: ser santo. Vocês já pararam para perceber, para se deram conta de que ser santo é algo que a gente sempre pode? Sim ou não? Sempre, você vai poder sempre. Em pé, no vigor dos músculos do corpo, do organismo, ou prostrado num leito de dor, numa cama de UTI, sei lá eu. Sempre você vai poder ser santo. Olha só, e não existem melhores servos do que o quê? Quem? Os santos. Não há melhores e maiores servos do que os santos. Então, quem faz por se santificar e fazendo por se santificar, santifica os outros. O que Teresinha do Menino Jesus fez no Carmelo? De especial. De extraordinário, de maravilhoso. Nada. Nada. Quando estava morta no seu velório, duas irmãs suas de hábito, duas carmelitas, se aproximaram do caixão e disseram: o que a madre vai escrever dela? Ela era tão comum. Virou comum. Não viram o quê? O amor atrás do comum. Mais tarde se descobriu que tinha habitado naquele corpo frágil, jovem, que terminou suas funções vitais aos 24 anos, que habitou naquele corpo uma alma de gigante. Uma gigante. Teresinha de Lisieux. E o que fez de extraordinário? Eu lembro de uma daquelas, porque levaram, a família dela trouxe começaram a aparecer as primeiras máquinas de fotografia, aquelas de colocar a cabeça dentro, Levaram uma para o Carmelo, então, até que os superiores proibissem, as irmãs tiraram muitas fotos. Uma das fotos, ela está de manga arregaçada com um ancinho na mão, pronto. Carpindo o jardim. Limpando o jardim. Falta amor, meu irmão, minha irmã. Aquele amor do qual Teresinha do Menino Jesus disse: no coração da igreja, minha mãe, eu serei tudo. Eu serei o amor. É o que viemos pedir. A graça de colocar
no universo do serviço messiânico, esta parcela, esta parte que nos foi confiada. E parar de achar que tudo começa e termina em nós, né? Sim? E de lembrar que quando a gente reza, a gente diz: venha a nós o vosso reino. Eu não rezo dizendo: venha a mim o meu reino. Venha a nós o meu reino. Venha a nós o vosso reino. Que coisa extraordinária se sairmos aqui no domingo, né? Senhores e senhoras, ao voltarem lá para os lugares onde a providência divina vos designou, vossas cidades, vossas paróquias, levarem consigo esta mentalidade. Compreende-me? De que nos foi confiada, ainda que mínima, ainda que exatamente como destas mulheres aqui, talvez preparar os locais de encontro e fazer as refeições de quem vai participar dos encontros, ou arrumar a sala onde se faz a reunião da congregação mariana, a reunião ordinária. Que maravilha se entendermos que isto pode ser uma obra única, repleta de santidade, cheia de unção divina, porque é uma parcela do serviço messiânico, do serviço de Cristo, que nos foi confiado, que é preciso ser feita e bem feita, porque do resultado daquilo que fazemos depende o bem e a salvação das almas. E não com este coração estreito, mesquinho, de quem, olha aí, olha o que deixaram para eu fazer. Eu queria outra coisa. Lembrem-se que os dois pelos quais militamos, mãe e filho e mãe, se definiram como o quê? Servos. Só. Servo. E o servo aqui, este servo, é aquele sem importância. Que não discute as ordens e que não se incomoda de ficar com o último serviço. Porque Jesus, nosso amado Senhor e Salvador, o Filho bendito da Santíssima Virgem Maria, poderia ter se ocupado, procurado nossas glórias, nossos bens, nossa riqueza, os melhores lugares para viver. Escolheu o que nós tínhamos de pior. Escolheu os nossos pecados. E os tomou sobre si na Santa Cruz. Mas se Ele, o Filho de Deus, escolheu o que tínhamos de pior e o último lugar do universo, Ele ocupou na cruz o último lugar do universo. Ninguém pode ocupar o último lugar do universo, porque o último lugar já está ocupado. Ele ocupou na cruz. O que é que nós vamos reclamar, meu irmão? Quem somos nós para lamentar de qualquer coisa? Que nos preteriram, que nos deixaram de lado, que não nos valorizaram,
que não nos elegeram, que não nos escolheram, que nos tiraram algum doce da boca, né? Ah, tirou, o padre tirou de mim. O coordenador tirou. Peçamos esta graça. Este texto tão simples, tão humilde, revela grandes amores, tão destacados, que Lucas, o evangelista São Lucas, se viu na obrigação de narrá-los. Que foi o amor manifestado nos pequenos e humildes serviços que estas senhoras, estas matronas, nossas ancestrais na fé, nossas matriarcas, prestaram a Jesus e aos apóstolos. Aqui não diz que elas fizeram milagres, ou sermões, ou pregações, que expulsaram demônios, muito pelo contrário, os demônios é que foram expulsados delas, né? Mas amaram muito, que é o que eu peço a Deus, nosso Senhor. Amém. São João da Cruz diz que no caso de todas as coisas seremos julgados pelo amor. Se amamos ou quê? Ou não. Mas não está lá na ode à caridade, ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres, ou entregasse o meu corpo às chamas. Sem caridade, sem amor, isso não valeria o quê? Nada. Nunca se esqueçam disso. Que é o que efetivamente pode nos fazer homens e mulheres de escola. Homens e mulheres com quem Deus pode o quê? Contar. Sem mimimis, sem milindres, sem nenhum tipo de ambição própria, mas reverberando em cada circunstância, sobretudo nestas onde parece que cometeram alguma grave injustiça contra nós, reverberar o nosso lema, que é o da nossa mãe. Nosso plano de vida. Eis aqui o servo do Senhor. Eis aqui a serva. Só. Com aquela consciência tão bonita, achei tão extraordinário quando eu descobri que Santa Bernadette Soubirous, vidente de Lourdes, sim, vidente de Nossa Luz, ela dizia, porque ficou, ela teve, no caso, diferente de outros videntes, logo ficaram sabendo que era ela que via Nossa Senhora, porque acompanhavam as aparições. E quando ela falava de si, ela dizia: eu não sabia nada, eu não era nada, por isso Deus me escolheu. Eu não sabia nada, eu não era nada, por isso Deus me escolheu. A igreja e o mundo têm necessidade urgente desse tipo de servo e de serva, viu? Praze a Deus que nós aqui, eu, os senhores e as senhoras, os senhores e eu, nos disponhamos, né? Tenhamos essa disposição, sejamos dispostos a ser esse tipo de servo. Que se sente muito bem pago, muito bem remunerado pelo próprio serviço, que não espera outra coisa a não ser servir e mais nada. Mais nada. Como fez nossa Santíssima Mãe e como fez o bendito Filho
o bendito fruto do ventre dela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.